ciclo. O ciclo de 2023. E entre esse ciclo, né, permeando aí os anos, tem outros ciclos que a gente precisa terminar. Por exemplo, terminar um relacionamento, romper uma amizade, sair de um emprego e fechar ciclos nem sempre é uma tarefa fácil, né? Muito pelo contrário, na verdade, a maioria das pessoas tem resistência, certa dificuldade em fechar ciclos, né? E aí vão se arrastando, permanecendo em muitas vezes lugares ou até relações que já não têm mais sentido. Será que é possível deixar essa situação mais leve, até menos dolorosa, né? Assunto para o nosso Papo de Quinta. E para conversar com a gente sobre esse assunto, clarear nossas ideias, né? Eu recebo aqui no estúdio o psicólogo Manuel Francisco. Bom dia, Manuel. Seja bem-vindo de volta, né, à nossa casa. Bom dia, Bruna. É sempre muito satisfatório para mim estar aqui. Confesso que é uma honra, né, para falar sobre isso, né? Fins de ciclos e sempre o final de um ciclo acompanha a abertura de um novo, né? Só que às vezes a gente só pensa mais no final, pensa no sofrimento, na dificuldade. Às vezes realmente é muito difícil a gente desapegar, mas é necessário, porque tudo na vida da gente é fase. Um dia a gente se vê como criança, outro dia a gente se vê como adolescente, é difícil essa transição, depois a gente enfrenta as responsabilidades da nossa vida adulta, né? E vem as dores, às vezes de um envelhecimento não tão saudável, porque a gente não teve atitudes responsáveis na vida adulta, e tudo isso é fase, né? São ciclos que precisam ser abertos e fechados. Verdade, né? E aí, pra você que tá acompanhando Mulher Demais hoje, né? Pensando aí nesse encerramento de ciclos, você consegue encerrar bem os ciclos, né? Consegue lidar bem com esses encerramentos, fechamentos? Compartilha comigo, o WhatsApp do Mulher Demais está aí na sua tela. É o 991050400. Aproveita o nosso psicólogo aqui, manda pergunta, interage com a gente, algum relato, compartilha aí, quem sabe, alguma situação que você está vivendo agora, né? Quer algum empurrãozinho, uma ajuda? 991050400. Emanuel já deu aqui uma introdução brilhante, né, pra gente. E a vida realmente é feita de fases, né, Manuel? Tem começo, meio, fim. Mas quando fala em fim, as pessoas resistem muito, né? O que acontece, assim, essa resistência tão grande quando o assunto é encerrar ciclos? Olha o impacto dessa palavra. Fim. Todo fim é um começo. Todo fim é necessário. Nós vamos experimentar agora um final de semana, um final de ano. E por que não mudar? Por que não iniciar novos ciclos? Às vezes é a dependência, é a comodidade, é a proximidade, né, com aquela zona de conforto. Então é muito difícil, Bruna, a gente sair dessa realidade às vezes, porque a gente está muito preso àquilo, a gente acha que aquilo ali é nossa verdade absoluta, que além daquilo não existe vida, que além daquilo não existe felicidade, sendo que quando você está preso em um ciclo negativo, em relações tóxicas, seja no seu trabalho, na sua vida amorosa, você está sendo infeliz. Só que você não tem a percepção disso, porque isso é cômodo para você. É muito fácil para você acordar todos os dias naquela realidade. Por quê? Porque você já sabe lidar com aquilo. E quando a gente sabe lidar com uma realidade, a gente tem dificuldade de sair dela por achar que a outra vai ser muito mais difícil. Só que talvez aquela outra realidade seja a oportunidade que as pessoas têm de se conectar com quem realmente elas são. Às vezes é um trabalho que está fazendo você infeliz, que você tem que transformar quem você é para estar dentro daquele contexto. Às vezes é um relacionamento amoroso, conjugal, às vezes é um relacionamento com a sua família. Poxa, Manuel, eu não sei ser quem eu sou com a minha família, isso acontece muito. Então, eu vou poder arrancar a minha família de mim? Não, você não precisa arrancar a sua família de você, mas você precisa desenvolver um papel de neutralidade, né? Iniciar um novo ciclo, entendendo quem você é, se impondo
amando, se aceitando, entendendo que você é diferente e que não existe nenhum problema nisso. E é importante pensar também, todo mundo passa por esse tipo de situação. Porque a vida é assim, né? De encerramento, de novos começos. Luciana mandou mensagem aqui pra gente, acho que é a pergunta que vale R$1 milhão aqui, porque ela já trouxe uma pergunta que norteia o nosso papo de quinta, né? Bom dia, Bruno. Eu queria saber do psicólogo como é que eu faço, na prática, para conseguir fechar um ciclo e ficar bem. Não é só fechar o ciclo, mas ficar bem também. Ela está dizendo que está sendo difícil demais. Ela não trouxe aqui o relato que ciclo é esse que ela precisou ou está precisando encerrar. Mas encerrar o ciclo é importante, mas encerrar bem também, né, Manuel? Existem aí estratégias, ferramentas para isso acontecer? Existem, né? Eu costumo dizer que o passo inicial é você tomar a decisão. Se existe uma dúvida sobre alguma coisa, quer dizer que chegou o momento de você pensar sobre aquilo e tomar a decisão que seja mais adequada. A princípio, você vai sofrer, não vai ser legal, né? Vai ser desconfortável, vai ser doloroso. Por quê? Porque é aquela coisa que eu coloquei. Você vai estar saindo da zona de conforto. O grande problema das pessoas, Bruna, em fechar ciclo é que às vezes elas acham que elas vão tomar uma decisão hoje e amanhã a vida delas vai estar toda resolvidinha, vai estar tudo no lugar. Gente, às vezes abandonar um trabalho para iniciar um novo ciclo não é fácil. Existe dedicação, existe às vezes sair, montar um novo currículo, procurar um novo trabalho, até mesmo dentro do trabalho, procurar novas possibilidades. Só que tudo começa com uma tomada de decisão e com uma tomada de decisão da forma correta, porque também tem pessoas que são imediatistas. Não significa dizer que porque hoje é dia 28, que está terminando o ano, que enfim, que eu tenho que chegar lá no meu trabalho e dizer, olha, eu quero pedir o desligamento. É ponto final mesmo, exatamente, né? Eu preciso pensar sobre isso. O que é que eu posso fazer? Poxa, que tá difícil para mim, Bruna. Então, que tal seria eu começar a pensar em novas possibilidades? Antes mesmo de pedir o desligamento, eu vou começar a construir o meu currículo. Eu vou começar a pensar em lugares onde eu poderia ser mais feliz como profissional. Poxa, eu vejo que o meu relacionamento não tá tendo mais aquela conexão. Eu vou chegar para aquela pessoa do nada e vou dizer, olha, acabou. Se encerrou o nosso ciclo por aqui. Não, eu vou pensar, como é que eu vou fazer isso? Para onde é que eu vou amanhã? O que é que eu vou fazer? Decisões precisam ser tomadas com responsabilidade. Às vezes as pessoas esquecem disso, agem no calor da emoção. Gente, isso é o maior problema das pessoas. Precisamos ser emocionais, é claro, mas a gente precisa também andar do lado da racionalidade. O que é que se é racional a se fazer? Né? Então vai por esse caminho aí. Muito bem, excelentes orientações e reflexões também. Né? Uma telespectadora, não vou identificá-la porque o relato dela é bem sério, né? Ela disse aqui que não consegue encerrar ciclos, ela já se separou 7 vezes e voltou. Porque não teve o apoio da família, também não teve, pelo que eu tô vendo aqui, ela não trabalha. E deixando bem claro, é um relacionamento abusivo, até BO eu já fiz. E ela colocou aqui uma frase que pra mim diz muito, eu tô morrendo aos poucos. Me ajuda, por favor. Às vezes a gente fala sobre relacionamento, fica até engraçado, né? Voltou 7 vezes, não sei. Poxa vida, olha o relato desta mulher dizendo que está morrendo aos poucos. Já é um indicativo aí importante de que esse ciclo já está fechado, só precisa de uma decisão, né, Manuel? Exatamente. Olha, Bruna, talvez esse ciclo da nossa querida telespectadora ele já tenha se fechado desde o primeiro término, certo? Só que às vezes contar com essa ausência da família, dos amigos, é muito difícil, é muito doloroso a gente fechar um ciclo dessa forma. Quando a gente tem o apoio, né, social ou familiar, é muito mais fácil. Só que nesse momento, olha que interessante que ela falou, poxa, eu não trabalho, talvez eu não tenha para onde ir. Certo, isso não te define. Hoje, talvez você não tenha nada, mas se amanhã você souber tomar uma decisão com responsabilidade, quem sabe você não tenha tudo, né? Chega muitas pessoas para mim com dificuldade, Manuel, eu não consigo um trabalho, eu não consigo um emprego, eu não consigo... Poxa, como é que você está procurando? Será que você está procurando do jeito certo? Como é que você quer mudar? Será que você está adotando os meios corretos? Então isso é atitude, é você procurar. Às vezes, poxa, Manuel, é aquela coisa, eu vou dar um fim hoje, eu vou brigar com ele hoje, eu vou sair de casa hoje ou com ela, não sei. Não! Poxa, procura um trabalho.
poxa, tenta se aproximar. Às vezes as pessoas elas ficam muito alienadas em relação a uma coisa. Ah, minha família como fonte de apoio. Às vezes ela vem de uma família desestruturada e desorganizada e às vezes a gente encontra essa base de relacionamentos saudáveis não dentro do nosso lar, mas externamente, com outras pessoas. Até mesmo no ambiente de trabalho que ela não tem nesse caso, né? No ambiente de trabalho, numa possibilidade de saída, né, com outras pessoas. Eu falo que é você construir laços. Às vezes, quando a gente está em um relacionamento tóxico, acontece muito isso. Você se isola em cima de uma única figura, que é o teu companheiro ou a tua companheira. Então, quando você se vê em uma situação onde você está encurralado, quem é que você tem para contar? Quem é que você tem para conversar? Às vezes você não faz psicoterapia, você não tem condições, você tem dificuldade, você tem dificuldade de acesso ao serviço. E aí, você vai contar com quem? É muito difícil você fazer isso sozinho, né? Mas, às vezes, né, dar um passo inicial. Puxa, eu não tenho trabalho, mas eu tenho força de vontade. Então eu vou atrás, eu vou colocar isso como meta agora para janeiro. Eu vou pegar na mão disso aqui, eu vou sair. Eu vou pegar de empresa em empresa, não importa. Gente, às vezes a gente precisa começar do menor para chegar no maior. A gente não consegue resolver a nossa vida de uma hora para outra. Então começa com algo simples, você vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo. De repente, ó, puxa, Manuel, nesse ano de 2024 eu dei uma girada ali. Eu tenho uma paciente que ela é da matemática, ela disse, Manuel, não diga essa girada de 360 não, que isso não existe, que quando você gira de 360 você volta para o mesmo lugar. Diga que você girou 180, perdão, que você saiu do lugar ali. Então, assim, é sobre isso, é sobre você ter essa conexão com você mesmo e não colocar expectativa no outro. Ó, tem muita gente que coloca expectativa na família, nos amigos, em outras pessoas no trabalho. também, né? Então, eu não tomei essa decisão porque eu não tenho apoio. Olha, se você não se apoiar, se você não pegar na sua mão, se você não quiser mudar a sua vida, não é tua família que vai fazer isso. Verdade. Não é os teus colegas de trabalho que vão fazer isso. Se você não quiser mudar a realidade do seu trabalho, não é seu chefe que vai chegar do nada para você e vai dizer, olha, Bruno, eu vou te promover. Não, é você. Se eu vejo que não dá aqui, eu não vou mais para frente, eu não estou conseguindo, eu vou mudar essa realidade. Eu vou para outro contexto, eu vou buscar novas possibilidades. Sem dúvida, né? Impressionante, né, gente? Como a nossa responsabilidade e o nosso fazer valer também é importante. E falando aqui pessoalmente, viu, eu realmente espero que você saia dessa, né? Sim, porque a gente, quando sim. fala de relacionamento abusivo, é difícil mesmo, né? Entre várias nuances, a gente já trouxe esse assunto aqui algumas vezes no Mulher Demais. Eu realmente espero que você saia dessa aí, dê uma virada de chave na sua vida que tá precisando. Tá ainda falando sobre relacionamento, uma telespectadora disse, e como recomeçar? Pelo visto aqui, ela já fechou o ciclo, já aconteceu. Recomeçar depois de um fechamento de ciclo de 25 anos de relacionamento e iniciar um novo ciclo. Ter que confiar em outro relacionamento, já que esse primeiro, 25 anos, não deu certo. Já fechou o ciclo, agora é recomeçar, né, Manuel? Exatamente. Primeiro, Bruno, a gente precisa entender que tipo de ciclo que você quer abrir. Olha que interessante, a Bruna colocou aqui que você fechou um ciclo de 25 anos. Será que realmente, nesse momento, você precisa abrir um novo ciclo com outra pessoa? Será que talvez, antes de abrir esse ciclo com essa outra pessoa, você não precise abrir esse ciclo com você mesma, para que você se entenda, para que você se compreenda, para que você... Eu digo, Bruna, que quando a gente encontra um pouquinho de estabilidade na nossa vida, é quando a gente chega naquela fase do eu quero, do eu sou e do eu acredito. Olha, eu sou isso, eu acredito nisso. É quando eu não preciso transformar o meu discurso, a minha personalidade, para me adequar à realidade do outro. Sim. E às vezes, para experimentar isso, a gente precisa viver um tempinho com a gente mesmo, a gente precisa experimentar as dores da solidão, que ela também nos acompanha, né? O problema é que a gente quer sempre se regular, a gente quer sempre ter uma pessoa do nosso lado para estar regulando a gente emocionalmente, quando a gente precisa, às vezes, entender as nossas emoções, entender que a tristeza ela faz parte do nosso dia, a raiva também, a angústia também, a solidão também, assim como a alegria e todas as outras emoções que são vistas como positivas. Então, às vezes, é aquele momento de reconexão. Então, pense, eu fechei esse ciclo de 25 anos. Será que eu não posso, ao invés de pensar em abrir um ciclo com outra pessoa, abrir um ciclo comigo mesmo? Não significa dizer que outras pessoas não possam
possam participar Fazer desse parte ciclo. disso. Mas você tem que ser o centro disso, não o outro. Porque tirar uma pessoa do centro para colocar outra, às vezes você está só mudando o problema. Olha aí, é aquele giro de 360, né? Voltando para o Exatamente. mesmo lugar e não vai adiantar muita coisa, né, Manuel? A gente vai continuar falando sobre isso, tá? Encerramento de ciclos. Como é que você lida aí com esse fechamento, né? Vai mandando sua mensagem, compartilhando com a gente, quem sabe alguma pergunta, sua experiência no zap do Mulher Demais, 991050400. E já já a gente retoma, tá bom, Manuel? Beleza. Por enquanto, bora mudar de assunto. Por enquanto.